Próximo processo da pauta é o número 2, proposição 49/2024-7206-18, origem Comissão Nacional de Estudos Constitucionais, proposta de ingresso do Conselho Federal como amicus curiae na ADPF 1178, interpretação jurídica adotada por municípios brasileiros, litigância direta perante jurisdições estrangeiras, em detrimento da jurisdição brasileira, sobre fatos ocorridos no Brasil e regidos pela legislação brasileira. Relator, o nosso conselheiro federal da seccional de Mossoró, é seccional, né? Seccional de Mossoró, Canindé Maia, quem passa a palavra. Bom dia, boa tarde, presidente. Queria saudar. Tá vendo, Aldo? Diz que Mossoró é a seccional. Mossoró é um país independente. Subseção de Natal. É, sim. Natal é nossa subseção. Muito bem. Presidente, gostaria de saudar a mesa na pessoa da nossa aniversariante Rose, né, que já foi tão homenageada, dizer a ela a felicidade de ter essa nordestina na diretoria da OAB, né? Parabéns, Rose. Parabéns à OAB por ter você. Presidente, essa proposta é uma proposta de ingresso do Conselho Federal como amicus curiae na DPF 1178. Relatório. Cuida-se de solicitação encaminhada pela Comissão Nacional de Estudos Constitucionais por despacho de sua presidência para análise acerca da pertinência, viabilidade e interesse institucional do Conselho Federal da OAB em atuar na condição de amicus curiae na arguição de descumprimento de preceito fundamental número 1178 em trâmite no Supremo Tribunal Federal. A DPF foi ajuizada pelo Instituto Brasileiro de Mineração, IBRAM, e discute a constitucionalidade da proposta de ações judiciais por municípios brasileiros perante as jurisdições estrangeiras, relativamente a fatos ocorridos no território nacional, notadamente aqueles relacionados aos desastres de Mariana e Brumadinho. O parecer técnico, juntado aos identes tais, examinou detidamente o contexto fático e jurídico da controvérsia, bem como as decisões proferidas pelo ministro relator Flávio Dino, inclusive aqueles que ampliam a abrangência da DPF com efeitos vinculantes e erga omnes, envolvendo a proteção da soberania nacional, a competência do Poder Judiciário brasileiro e a atuação de entes subnacionais e jurisdicionais estrangeiros. Autuada e distribuída a proposição, os autos vieram inconclusos. O relatório passa ao voto. Fundamentação. Inicialmente, cumpre registrar que o ingresso de terceiro na condição de amicus curiae é plenamente admitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal até a liberação do processo para a pauta, o que não ocorreu no caso da DPF 1178, encontrando-se, inclusive, pendente de realização de audiência pública convocada pelo relator. No plano institucional, a Ordem dos Advogados do Brasil, além de missão constitucional expressa de defender a Constituição, a ordem jurídica do Estado Democrático de Direito, os direitos humanos e a boa aplicação das leis, nos termos do artigo 44.1 da Lei 8.906 de 94, possuindo ainda legitimidade universal para atuação em sede de controle concentrado de constitucionalidade, artigo 103, incisos 7 da Constituição Federal, a controvérsia submetida ao STF na DPF 1178 possui inegável densidade constitucional, pois envolve a correta interpretação do federalismo brasileiro, da soberania nacional e da distribuição da competência em matéria de relações internacionais, constitucionalmente atribuídas à União. A Constituição Federal é clara ao reservar à União a competência para manter nelas, com estados estrangeiros, o artigo 21, inciso 1, ao Presidente da República a condução destas relações, artigo 84, 7, e ao Congresso Nacional e ao Senado Federal atribuição específica quanto a atos e operações internacionais. Não há, no texto constitucional, qualquer autorização para os municípios enquanto entes federativos desprovidos de soberania. Submetam pretensões jurídicas a tribunais estrangeiros, especialmente quanto aos fatos ocorridos no Brasil
e são regidos pela legislação nacional. A decisão proferida pelo ministro Flávio Dino, ao ampliar o alcance da DPF, reforçou esse entendimento ao afirmar que os atos, decisões ou imposições de jurisdição estrangeira não produzem efeito no território nacional, sem a devida submissão aos mecanismos constitucionais de cooperação e homologação, preservando-se a soberania do Estado brasileiro. Além disso, há o interesse institucional específico do Conselho Federal da OAB na controvérsia, na medida em que a litigância internacional por municípios, mediante a contratação de escritórios de advocacia estrangeiros, pode ampliar preteriticamente indevido da advocacia pública e da advocacia nacional, em potencial violação aos artigos 131 e 132 da Constituição Federal e Estatuto da Advocacia. Tal prática afeta diretamente a atuação dos advogados públicos brasileiros e pode gerar estruturas contratuais gravosas ao erário, especialmente em contratos firmados sobre causas de êxito, circunstância em que reforça a pertinência de atuação do Conselho Federal para a defesa da classe e da ordem jurídica. Por fim, corretamente ressalvando o parecer que a discussão objeto do DPF restringe-se aos municípios, não abrangendo os Estados-membros, em respeito ao princípio da congruência e autocontenção institucional do Supremo Tribunal Federal. Conclusão. Diante de todo o exposto, acompanho integralmente o parecer e voto no sentido de reconhecer a pertinência e viabilidade do inequívoco interesse institucional do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil em ingressar na DPF 1178 na condição de amicus curiae, com fundamento na missão constitucional da OAB de defesa da Constituição e da ordem jurídica, artigo 44, inciso 1 da Lei 80.09/94, e na defesa dos advogados nacionais, em especial a advocacia pública, potencialmente preterida em favor de advogados estrangeiros. É como voto, presidente. Em discussão? Não havendo que queira discutir, indago se há alguma divergência. Não havendo divergência, o Pleno, à unanimidade, aprovou a proposta de ingresso do Conselho Federal da OAB como amicus curiae na DPF 1178, nos termos do voto do relator.